assim, a gente tem sinais do mundo inteiro de que a Omicron é muito transmissível e de que ela afeta mais as crianças. A gente tem sinais do mundo inteiro que é uma doença perigosa para quem não está vacinado, de qualquer maneira. O que a gente tinha que estar fazendo? Me fala. O que a gente tinha que estar fazendo nesse momento, aproveitando que os casos estão baixos aqui? A gente tinha que estar vacinando as crianças. No mínimo isso. No mínimo isso, para poder se proteger. Vou dar para vocês alguns exemplos. Dinamarca, que deu aquele relatório dos primeiros 800 casos de Ômicron. O próprio relatório fala. Esse relatório mostra que as hospitalizações ainda podem acontecer. Esse relatório mostra que a Ômicron não é um vírus mais leve, pelo menos não mais leve a ponto de ser despreocupante. Recomendamos que o país continue fechado e corra com a vacinação das crianças. Vou deixar para vocês duas notícias aqui falando da vacinação aumentando na Dinamarca para poder proteger as crianças contra a Ômicron. A Holanda, ou melhor, os Países Baixos, vão fazer lockdown, vão fechar por causa da explosão de casos agora com a Ômicron, vão fechar daqui até dia 9 a 14 de janeiro. Até lá vão manter restaurantes só com entrega, grandes aglomerações estão proibidas, as pessoas não vão poder viajar e se encontrar em grandes festas de Natal e Ano Novo. Pelo menos até 9 a 14 de janeiro, grande parte das medidas restritivas continuam valendo, que é para não deixar as pessoas se juntarem no final de ano, porque o vírus é muito transmissível em ambientes fechados, para dar tempo de eles poderem fazer o quê? Dar a terceira dose, que é a dose de reforço, que o Ministério da Saúde, inclusive, acertou a idade aqui no Brasil, aliás, o intervalo no Brasil para mais gente se vacinar, é um acerto, mas também para poder vacinar as crianças, para proteger quem mais está sendo afetado, ou melhor, quem está sendo desproporcionalmente afetado pela Covid até aqui. Mesma coisa na África do Sul, mesma coisa no Reino Unido, mesma coisa nos Estados Unidos e em outros lugares. Tem que vacinar as crianças logo, porque a Omicron é muito transmissível e por mais que ela não cause tantos problemas entre os adultos vacinados, as crianças têm que ser vacinadas também. Nesse meio tempo, a gente teve essa vacina da Pfizer aprovada. Aqui no Brasil, ela foi aprovada sem ressalvas pela Anvisa. E eu vou entrar nessa conversa agora. Desculpa, última coisa antes de ir para a vacinação infantil. Tem esse gráfico ótimo aqui, reunindo os dados todos de queda de imunidade com 2 doses de vacina ou uma dose única de Johnson & Johnson, mostrando que a produção de anticorpos e a proteção contra pegar a Covid vai caindo, mesmo as vacinas de RNA que dão quase 100% de proteção contra a infecção caem depois de um tempo. Pfizer cai mais do que a Moderna. Não sei dizer para vocês a diferença dessas duas, do que trecho de RNA que elas usam para ter essa diferença grande de proteção aqui. A AstraZeneca e Johnson & Johnson também cai. Por isso que a gente precisa da terceira dose de reforço para devolver essa proteção lá para cima e tá todo mundo protegido. Esse era um gráfico que eu queria ter trazido em outras lives. Não tinha achado ele a tempo de passar para vocês e tá aqui. Então é essa queda de imunidade que a gente tenta recuperar com a dose de reforço. Tome a sua dose de reforço. A Coronavac vai estar no mesmo esquema aqui, dependendo da idade, ela parte do mesmo ponto. Para os mais velhos, ela já parte mais aqui de baixo e cai também com o tempo. Por isso que a gente precisa da dose de reforço, tá? E o Butantan e mais alguns, acho que se não me engano foi no Vietnã que eles soltaram esse resultado primeiro, deram resultado da Coronavac contra a Omicron e a proteção dela também cai bastante contra a infecção, não cai tanto contra a hospitalização. Então tome a sua dose de reforço para você estar protegido contra ela. Mas vamos para quem realmente está desprotegido aqui no Brasil, que são as crianças. O mundo inteiro falando. Vamos fechar para vacinar as crianças. O mundo inteiro falando, tem que dar vacina para as crianças até aqui. Os países europeus tendo que convencer os pais a levarem os seus filhos para se vacinarem contra a Covid. E aqui no Brasil a gente está vivendo o contrário. Aqui no Brasil, a Anvisa parou para avaliar a aprovação de vacina para a Pfizer. A Pfizer submeteu os resultados de testes clínicos, que eu já discuti com vocês em outra live, só procurar vacinação infantil. É a live do começo do mês de novembro, quando eles estavam apresentando resultados ainda nos Estados Unidos, eu já estava discutindo eles aqui pra gente no Brasil. Eles tinham testado em mais de 1.500 crianças, sem reação adversa grave em todas elas com a vacina.
De lá para cá, os Estados Unidos aprovaram, naquela época, o uso das vacinas em crianças, já chegaram em 5 milhões e 150 mil crianças vacinadas pelo último relatório, que vai estar na descrição do vídeo, mas tem mais crianças do que isso de lá para cá. Deram 7 milhões de doses de vacinas nessas crianças, então 5 milhões e 100 já tomaram a primeira, dessas 2 milhões já estão na segunda dose, se não 2,5 já. Desses 7 milhões e meio de doses aplicadas em mais de 5 milhões de crianças, 2 dessas crianças acabaram morrendo nesse meio tempo de acompanhamento. Nenhuma dessas mortes até agora relacionadas à vacina. Tá? Eram 2 crianças que já tinham outros problemas de saúde sérios, graves. Uma delas teve uma infecção por um outro vírus, que é o rinovírus, e acabaram falecendo. Não tem até aqui registro de óbito relacionado à vacina. Os Estados Unidos têm um sistema excelente de rastreio de reações adversas à vacina, chama VAERS. Eu vou deixar para vocês o relatório que discute os números de lá. Então, gente, todos os pediatras nos Estados Unidos, médicos em geral, podem submeter resultados de reação adversa dessas pessoas. Eles ainda montaram um sistema que liga para os pais e liga para os pediatras e pergunta de outras reações que as crianças podem ter à vacina. E até aqui, evento adverso grave registrado em crianças vacinadas, nesses milhões de crianças vacinadas, foram vômito, febre, dor no corpo. E nem dá para dizer que isso foi relacionado à vacina. Se você parar para acompanhar 5 milhões de crianças hoje, você vai ver algumas dessas crianças com vômito, com febre, com dor de cabeça, por N outros motivos, tá? Até aqui, não tem evento adverso grave relacionado à vacina. Tem gente circulando notícia falsa, pegando cenários hipotetizados pela Pfizer com o CDC americano, falando, olha, se esse número aparecer, a resposta vai ser essa, se esse número acontecer, a resposta vai ser essa. Tem gente pegando esses cenários que são hipóteses e falando, olha, tem aí número de reação. Não é número de reação, são eles falando, se isso acontecer, a gente vai estar sabendo e vai parar a aplicação dessa forma. Até aqui, pelo sistema de registro, tá super tranquilo, tá? E aí esses resultados, nem esses resultados dos milhões de crianças, tá? Dos milhões de crianças, só o resultado de teste foram submetidos para a Anvisa. A Anvisa foi ameaçada, teve gente mandando e-mail dizendo que se aprovassem as vacinas para as crianças, iam matar diretores, funcionários da Anvisa. Teve o Ministério da Saúde tentando atrapalhar a liberação dessas vacinas pela Anvisa. Eles fizeram uma reunião essa semana e discutiram muito. Olha, estão aqui os números, a gente sabe que a Covid nas crianças é grave. A mesma avaliação de risco que eu já tinha discutido com vocês, que rolou no CDC, que é qual o risco da doença. Compensa tentar vacina para isso? Muito. A gente perdeu mais de 1.100 crianças aí de 5 a 9 anos no Brasil, pela faixa etária, de 2020 para cá. O Brasil é o segundo país que registrou mais mortes de crianças e adolescentes no mundo por Covid. Aqui no Brasil, as mortes por Covid já são a maior causa de morte natural, e aí morte natural quer dizer doenças, e não acidente, assalto, acidente de carro, coisa assim, entre crianças e adolescentes no Brasil. Então já é a doença infecciosa que mais mata crianças e adolescentes no Brasil. Isso é o que está em jogo. O que a gente tem para proteger? Vacinas. Qual é o índice de segurança delas? Altíssimo. Então não tem por que não aprovar.